Nós hoje vamos falar sobre psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade da medicina que cuida das doenças mentais, ou seja, é a especialidade médica que vai diagnosticar, tratar, acompanhar a evolução e os aspectos assistenciais ligados às doenças mentais. O que nós chamamos de doença mental exatamente? Embora seja um conceito intuitivo, é bom que fique mais preciso. Toda doença que compromete primariamente as atividades psíquicas de uma pessoa e não as atividades físicas corporais pode ser considerada uma doença mental, ou seja, um transtorno que vai cometer muito mais o funcionamento da psiquismo da pessoa, da mente da pessoa, do que propriamente do corpo. Evidentemente, as doenças mentais existem em pessoas que têm corpo. Doenças mentais não são doenças de espírito nem de anjos. São pessoas que têm um corpo, mas o corpo exerce um papel secundário nisso, um papel que pode ser de suporte, mas não é o principal. O principal são os distúrbios, os transtornos que nós chamamos de atividade psíquica ou mente. Isso é que entra dentro do conceito de doença mental e que a psiquiatria cuida dessas doenças. As doenças mentais não se confundem com as doenças neurológicas. As doenças neurológicas são as doenças físicas, orgânicas do sistema nervoso, do cérebro. Ou seja, uma lesão do cérebro, uma hemorragia no cérebro, uma disfunção no cérebro, um tumor no cérebro. Isso cuida da neurologia. A psiquiatria não cuida primariamente desses distúrbios. Ela vai cuidar da repercussão que essas alterações cerebrais têm na mente das pessoas. Nem sempre nós conseguimos dizer qual é a alteração cerebral que está provocando a doença mental. Mas, evidentemente, toda doença mental supõe que haja uma alteração cerebral de base ou prévia, que muitas vezes é apenas bioquímica, ou seja, não pode ser detectada, por exemplo, neuroimagem. A neuroimagem só detecta alterações de forma, mas não alterações químicas. As doenças mentais, às vezes, são provocadas por alterações químicas do cérebro, na transmissão do impulso nervoso. Isso, evidentemente, nem sempre pode ser captado através de neuroimagem. Só pode ser captado através do comportamento de uma pessoa, das atitudes dessa pessoa, da maneira de ser dessa pessoa, da maneira pela qual se relaciona com o mundo e com os outros. Isso, embora nós, claro que sabemos que isso deva a alterações dentro do cérebro, mas nós não podemos precisar como essas alterações ocorrem em termos mais profundos. Provavelmente ocorre em nível celular, intracelular, no nível entre a transmissão do impulso nervoso entre as várias células, mas isso nós não temos ainda equipamento, meios de captar isso. E isso também não é o mais importante, porque o mais importante para a psiquiatria é como isso se expressa, como essas alterações mentais se expressam na maneira pela que a pessoa é, como ela se dispõe diante do mundo, como ela se comunica com os demais, como ela procede em várias situações da vida. Isso é que a psiquiatria, então, cuida mais especificamente, sempre sabendo que isso se deve a alterações físicas cerebrais, mas que estão se expressando dessa maneira. Isso, então, é o campo próprio da psiquiatria. É claro que ela também vai cuidar de doenças mentais que têm nitidamente uma base orgânica, uma base cerebral. Nesse ponto, ela conflui um pouco a neurologia, passa a ser um campo mais ou menos comum entre a psiquiatria e a neurologia. Por exemplo, uma doença que está hoje sendo muito divulgada na mídia, muito falada, que é a doença de Alzheimer, que é uma forma de demência. Essa doença tem um braço na psiquiatria, na medida que tenha problemas de relacionamento, de comportamento, de atitudes, e tem um braço na neurologia, na medida que ela se deve a alterações nas células nervosas. E, portanto, é uma doença comum, nós chamamos de neuropsiquiatria. Mas há outras doenças na psiquiatria cuja base orgânica ou não é conhecida ou ela tem pouca importância no diagnóstico e no tratamento, como, por exemplo, a esquizofrenia. Ela é uma doença mental, óbvio que ela se passa no cérebro, mas os mecanismos pelos quais ela passa no cérebro não são importantes. O mais importante é a maneira pela qual ela se expressa, pela qual ela se manifesta no homem, nas atitudes, no psiquismo, na atividade mental de uma pessoa. Então esse aqui é o universo da psiquiatria.